Na 10ª posição, temos Angola. Com um PIB total de 66,49 bilhões de dólares, Angola ocupa o 10º lugar entre os países mais ricos de África. Angola depende fortemente das suas reservas naturais de petróleo e gás, bem como energia hidroelétrica, diamantes e agricultura. Angola está entre os 20 países mais ricos de África. Angola tem uma população de 30,7 milhões de habitantes, a maioria dos quais ainda são fortemente influenciados pela cultura europeia devido ao colonialismo português. A língua oficial de Angola ainda é o português. O presidente João Manuel Gonçalves Lourenço tem investido fortemente na diversificação da economia para se concentrar menos na dependência do petróleo, e esses esforços estão dando frutos lentamente. Angola continua sua tendência ascendente em vários setores onde anteriormente tinha pouca presença. Na 9ª posição temos a Costa do Marfim. A Costa do Marfim goza de uma boa economia estável, uma população de 24,9 milhões de habitantes, um PIB de 70,99 bilhões de dólares. A grande maioria dos habitantes da Costa do Marfim, cerca de 70%, dedica-se à agricultura. As principais culturas agrícolas da Costa do Marfim são o café e os grãos de cacau, que representam cerca de 40% da produção mundial. Como resultado, a economia da Costa do Marfim é fortemente influenciada pelas flutuações dos preços do cacau e do café. Isso levou o governo da Costa do Marfim a pressionar por uma maior diversificação da economia do país. Estas tentativas falharam e a maior parte da indústria ainda é baseada na agricultura. Na 8ª posição, temos o Ghana. O PIB total de Ghana é de 74,26 bilhões de dólares. O país tem uma economia rica e grande, colocando-o em 8º entre os países africanos com o maior PIB. A posição de seu PIB melhorou graças a um grande número de planos de gestão que eles implementaram para melhorar a posição do país. Como ele é abençoado com os recursos naturais dos quais o país depende como fonte de renda, com uma população de 29,46 milhões de habitantes, a economia do Ghana continua a crescer em 2019, com um crescimento real do PIB estimado em 7,1%. O forte impulso de crescimento desde 2017 colocou Ghana consistentemente entre as 10 economias africanas de crescimento mais rápido e também um dos países mais ricos de África. E na 7ª posição temos a Etiópia. Vou errar muito o nome desse país, desculpem, é meio complicado. A Etiópia é o segundo país mais populoso de África com 107,53 milhões de habitantes. É o 7º país mais rico de África com o PIB de 93,97 bilhões de dólares. O país não produz petróleo, mas é a economia que mais cresce, que depende da agricultura, da exportação de café, pecuária, ouro e outros produtos de couro, além dos 14 principais rios do município, incluindo o famoso Rio Nilo, para produzir energia. O aumento da participação do setor privado é enorme para a Etiópia, que continua a progredir. O objetivo é eventualmente se tornar um centro de produção em vez de depender tanto da agricultura. Na 6ª posição temos o Quênia. O Quênia, um país da África Oriental, tem uma população de 50,95 milhões de habitantes, produz um PIB de 106,04 bilhões de dólares, tornando-se o 6º país mais rico de África em termos de PIB. O Quênia está à frente de uma economia de mercado, com várias infraestruturas públicas, mantendo um sistema comercial liberalizado e aproveitando seus portos para o Oceano Índico. Setores como pesca, mineração e turismo contribuem para o crescimento do país. No entanto, é a agricultura que desempenha um papel importante na economia e na força de trabalho do Quênia, pois cerca de 75% de sua força de trabalho vive disso. A indústria de café e chá é a maior da economia agrícola do Quênia.
Mais uma vez, o consumo e o investimento das famílias são os fatores-chave para o crescimento no Quênia. O PIB cresceu 5,9% em 2019, enquanto a economia queniana está estável em comparação com 5% em 2018. Com a inflação permanecendo dentro dos limites das metas centrais, a queda no crescimento entre 2018 e 2019 deve-se principal às condições climáticas adversas. Na quinta posição temos o Marrocos, que é o quinto país mais rico de África, com um PIB de 124 bilhões de dólares. Marrocos é um dos países mais ricos de África e é considerado uma economia relativamente liberal com setores importantes como o turismo, a agricultura, a energia solar e de carvão e a exportação de cannabis. E um fato engraçado sobre Marrocos é que, de acordo com um estudo de 2016, cerca de 70% de cannabis consumida na Europa veio do Marrocos. Segundo o Banco Mundial, em 2019, a economia marroquina continuou a operar abaixo do potencial atribuído pelo referido banco. O setor agrícola de sequeiro contribuiu para a volatilidade e uma recuperação tímida em outros setores. O contributo das exportações líquidas de Marrocos é sempre negativo, o que significa que Marrocos importa mais do que exporta, refletindo a baixa competitividade das exportações e a dependência das importações de energia. Na quarta posição temos a Argélia. A Argélia baseia a maior parte de sua economia em combustíveis fósseis e de gás. De fato, 95% das exportações da Argélia são baseadas em uma indústria avançada de combustível e gás. Com um PIB de 151,46 bilhões de dólares, a Argélia está entre os 5 países mais ricos de África. Devido às suas novas possibilidades, a Argélia voltou-se nos últimos anos para o desenvolvimento sustentável, a fim de criar mais empregos e aliviar o déficit habitacional que enfrenta. A economia argelina também abriga outros setores que, embora não detenham uma percentagem significativa da economia do país, ocupam uma posição respeitável. Esses setores incluem agricultura, pesca, barcos e turismo. Na terceira posição temos a África do Sul. A África do Sul tem uma história social complexa e impressionante, com uma sociedade multiétnica, uma vasta gama de culturas e línguas, 11 línguas oficiais para ser exato. O país mais ao sul tem 57,3 milhões de habitantes. É o terceiro país mais rico de África, com um PIB de 329,53 bilhões de dólares. A economia da África do Sul depende fortemente da mineração, agricultura, fabricação de automóveis, telecomunicações e turismo. Apesar de todos esses números impressionantes, a África do Sul ainda apresenta uma alta taxa de pobreza e desemprego. A África do Sul também está entre os 10 principais países do mundo em desigualdade de renda. A África do Sul continua perto do topo da classe. A África do Sul continua perto do topo da classe em África, embora tenha tido alguns problemas. A estabilidade macroeconômica voltou ao país, que era um problema contínuo até alguns anos atrás. Na segunda posição temos o Egito. O Egito tem uma longa e famosa história que remonta ao século 6 a.C. Obviamente é bem conhecido por seus monumentos icônicos, como as grandes pirâmides, a grande Esfinge e as ruínas de Mênfis e Tedé. Hoje, o Egito é a segunda maior economia de África, com um PIB de 394,28 bilhões de dólares. E também o terceiro maior país de África, com uma população de 99, milhões de habitantes. A economia egípcia depende fortemente do turismo, comércio e transporte marítimo através do canal de Suez, gás natural, agricultura e, claro, petróleo. Com uma produção de mais de 60 mil barris de petróleo por ano, o Egito tem a maior capacidade de refino de petróleo em todo o continente africano. Enquanto houver necessidade de petróleo, as perspectivas para o Egito são fortes como uma potência econômica do continente. A possibilidade de moeda forte ajudou o Egito a melhorar o seu ambiente geral de negócios nos últimos tempos. E na primeira posição temos a Nigéria.
A Nigéria é o país mais rico de África e o maior de África também, com uma população de 95,80 milhões de habitantes e um PIB de 514,0 bilhões de dólares. A economia nigeriana é definida como um mercado emergente de economia mista e, de acordo com o Banco Mundial, alcançou o status de renda média baixa. A economia nigeriana é amplamente baseada no comércio e na energia. A Nigéria é o maior comerciante dos Estados Unidos em África, fornecendo aos Estados Unidos cerca de 1/5 de sua produção total de petróleo. Isso coloca a Nigéria como 12º maior produtor de petróleo do mundo e 8º maior exportador de petróleo. Além disso, a agricultura nigeriana é uma importante fonte de emprego para o país, já que 30% de sua população está empregada na agricultura. E muitas pessoas têm uma perspectiva ruim de África, acham que a África é um continente muito pobre. Não, a África é um continente muito rico, só que os dirigentes é que usufruem mal do dinheiro público ou do dinheiro do povo. Utilizam mais para fins pessoais, tiram o dinheiro do próprio continente, levam para outros continentes. E isso aqui é que faz com que a África tenha países pobres. Senão, a África, sinceramente, é um continente muito rico, a África. Rico e belo. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para mais vídeos.